Olá, 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 olá! Como você está? Estamos aqui iniciando nossa live. Chega de medo e ansiedade. Sandra no ar com você ao vivo, aqui no nosso Instagram. Boa noite. Aqui no nosso canal do YouTube. Boa noite. Vamos afinar os instrumentos? Você que já está chegando ao vivo aqui comigo, por favor, me diga se a transmissão está bacana, se o som e o vídeo estão chegando bem para você aí. Por favor, dá um joinha aqui. E você que também está ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, vai me colocando, né, um joinha para a gente saber que nós estamos aí com sucesso chegando até você. Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, qual o nome eu carrego aqui no meu peito, a Inês, nós temos a missão de te ajudar a conhecer a ansiedade, controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. Afinal, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade. E hoje essa live trata do primeiro degrau dessa escada, que é conhecer a ansiedade. Nessa live de hoje, como você já viu no título, é como é a ansiedade social. Você sabe como é a ansiedade social? Como é que a gente escolhe, né, as perguntas que nós vamos transformar em lives todas as terças-feiras, às 9h09 pelo Instagram e pelo YouTube? São perguntas que chegam até nós através das nossas redes, nos nossos comentários, no nosso e-mail, e nós julgamos que são perguntas importantes e que realmente vai contribuir para o seu conhecimento. Então, te prepara que vem conhecimento. Boa noite, Suelen. Boa noite, Valéria. Já estão aqui no Instagram me dizendo boa noite. Vocês que já estão aqui ao vivo, me dá um joinha se a transmissão está ok, por favor. E vai me contando também como que você está. Se você está com frio, se você já está de posse do seu chá, lembra sempre que também uma das missões que eu e Inês temos é, ao fazer você conhecer a ansiedade, saber que tem um gatilho importante que dispara a sua ansiedade, que é a desidratação. Você não tem o líquido suficiente aí no seu corpo. Então eu te convido a pegar um chá, a pegar uma água, se imune aí, talvez nesse friozinho que nós estamos aqui em Indaiatuba com 17 graus, eu não sei como que tá aí na cidade que você tá, vai me falando. Boa noite, José Cardoso, obrigada. Ah, obrigada pela minha make. A Suelen tá dizendo, make top. Vamos começar a live com elogio. Boa noite, Priscila. Então, eu não sei da onde você está falando, me fala aí. Aqui em Indaiatuba nós estamos com frio e você sabe que no frio a gente tende a beber menos água, né? Então é a época que a gente tem que se cuidar e se policiar. E muitas vezes transformar uma água num chá, que pode ser que é mais apetitoso por ser mais quentinho e você recebe melhor isso. Boa noite, Eiko. Boa noite, minha parceira Inês. Sejam todas muito bem-vindas. O José Cardoso está me dizendo que tá frio. Então, aqui também tá frio. Ó, eu sou corajosa. É que, na verdade, a gente tem que montar um holofote aqui, então a sala fica quente. No verão, a gente sua bastante. E no inverno, a gente acaba passando frio, mas tudo bem, tamo junto. Inês, se você puder dar uma olhadinha no YouTube, se tem som lá, porque da outra vez que eu tentei transmitir, não foi possível porque não tinha som, né? A Priscila também tá com 17 graus. Bom, a Valéria tá dizendo assim, no calor não tomo, imagina no frio. É difícil, né, Valéria? Toma água quente, que é chá. É uma alternativa, né? A gente sempre tem alternativa. Lembra que o lema do Chega de Medo e Ansiedade, o lema meu e da Inês, é foca no que funciona. Então, para cada problema, nós vamos dar uma solução, porque nós focamos no que funciona, né? Senão, a gente não vai pôr em prática aquilo que a gente está dizendo para vocês, e a gente coloca assim. Então, vamos trabalhar? Que hoje a noite promete, é um tema super importante. Por quê? Porque acomete crianças, acomete adolescentes e adultos. Essa famosa ansiedade social. Boa noite, Gleiciana. Ansiedade social
é muito conhecida como fobia social. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos falar quais são os sintomas, quais são as características em termos de causa, como é que a gente trata. E a Inês está me falando que está sem som. Eita, meu Deus, o que será que acontece com o meu? Veja se melhorou alguma coisa, Inês. Espera aí, gente. Tô fazendo aqui um malabarismo pra gente conseguir ver se lá no YouTube a gente funciona. Vamos ver. Vai me falando, tá, Inês? Se der certo, se não dá certo lá. Que pena, né? Sei o que acontece. Sabe o que é incrível, gente? A gente faz os testes nos bastidores, né? E adivinha o que acontece nos bastidores? Os bastidores funcionam, aí a gente vem pro palco e não funciona. Então, tá ok pra mim ou não, Inês? Me dá um ok aqui. Deixa eu pôr vocês aqui no Instagram, né? O celular despenca. Falando nessa questão dos bastidores de palco, a gente vai ver hoje também, relacionado à ansiedade social, o que a ansiedade social tem a ver com... Então, eu vou encerrar no YouTube, tá? O que a ansiedade social tem a ver, por exemplo, com o medo de falar em público, que tem o medo de falar de palco também, né? E o que a ansiedade social tem a ver com timidez. Timidez. O José Cardoso está dizendo, sua voz está adiantada. Que coisa isso, né? 14 dias atrás, a mesma coisa. Eu tava em slow motion e minha voz já tava lá na frente, vocês tinham que fazer leitura labial. Hoje, de novo, possivelmente a minha internet, né? Peço desculpas e agradeço vocês novamente terem a compreensão de ficarem juntos aqui com a gente, mesmo numa condição não tão boa, né? De áudio e de imagem. Bom, mas vamos trabalhar enquanto isso, certo? Vamos tomar um chá, relaxar, porque tem assunto para hoje. E a gente vai falar de tudo isso e entender todas essas coisas, e você vai poder me dizer também se você sofre de ansiedade social ou conhece alguém que sofre de ansiedade social. Na verdade, o nome correto é transtorno de ansiedade social. A sigla é TAS, né? Agora tudo tem sigla. TAG, transtorno de ansiedade generalizada, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? A gente vai falar de TAS, transtorno de ansiedade social. Como o nome já diz, é um dos tipos de ansiedade. Ansiedade é o quê? Patológica, aquela ansiedade que envolve um grande sofrimento e uma ansiedade que envolve um grande problema de paralisar a nossa vida. Gente, se tem um sofrimento grande, é o sofrimento de quem tem ansiedade social. Não sei se alguém de vocês que está aqui nos assistindo no Instagram, ao vivo, sofre de ansiedade social, se vocês conhecem alguém que sofre, ou se você que está me assistindo no gravado sofre de ansiedade social ou conhece alguém que sofre. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar essa live para mais pessoas, porque isso acomete crianças e a gente precisa saber o que é para poder ajudá-las, ok? O José Cardoso está dizendo que é o caso dele, né? Então, tem aí embaixo no seu rodapé do seu celular um aviãozinho, né? Como se fosse uma setinha assim, tá? Manda essa live para mais pessoas, para a gente realmente dar conhecimento para as pessoas. Uma das coisas que mais nos liberta é conhecer, é saber. E depois, sabendo o que a gente faz para tratar e controlar. Esses são os pilares da nossa missão. Conhecer, controlar e, por último, tratar para quê? Para se livrar definitivamente, ou seja, para a cura. E aí você já pode me perguntar, Sandra, se ansiedade social tem cura? Tem. E é fácil. Durma você com esse barulho. É tão prejudicial, acomete tantas pessoas sofrem e é tranquilo, entre aspas, tá? Bem entre aspas, a gente lidar com a ansiedade social. E você vai entender por quê a hora que eu contar para você quais são as causas da ansiedade social. Então, vamos lá. A Valéria está dizendo também,
é o meu caso, né? José Cardoso e Valéria, então, são duas pessoas que estão nos acompanhando ao vivo e que estão me dizendo que sofrem de ansiedade social. Então, vocês vão poder me ajudar nessa live de hoje, porque a gente vai começar falando dos sintomas. O que uma pessoa que sofre de ansiedade social sofre, né? Na verdade, é como se a pessoa tivesse ataques de pânico. Quando a pessoa se vê de frente a uma situação social, exposição social, em que ela tem que, simplesmente, às vezes, dentro de um consultório médico, que tem a secretária, que tem outras pessoas, se ela tem que se dirigir até uma outra sala, passar no meio de pessoas absolutamente desconhecidas, quem sofre de ansiedade social acaba tendo como se fosse um ataque de pânico, ou seja, aquilo para ela é demais. Ela se sente como se estivesse numa vitrine, sendo observada. E não é sendo observada com bons olhos, não, é sendo observada com maus olhos, como se ela fosse ser julgada, criticada, e isso dá uma sensação muito ruim para ela, que realmente ela está fora de controle. Então, é o tipo de pessoa que está sendo beneficiada, por exemplo, com a medicina online, com esses atendimentos online, porque a pessoa não precisa se expor ao outro. E é tão grave em muitas pessoas a ansiedade social que ela não consegue, por exemplo, estar caminhando num shopping, estar comendo num restaurante ou mesmo num shopping com outras pessoas à vendo, porque dentro da cabeça dela pode ser sim que estão observando e criticando e julgando mal. Então a pessoa tem medo, pânico do julgamento do outro, tem pânico do que o outro vai pensar a respeito dela. E você sabe como funciona a cabeça de um ansioso? Ansioso pensa, nossa, deve ser super legal o que ela está pensando de mim. Não! É pensamento negativo, é imagem catastrófica. Ela já está falando, a pessoa está me achando gorda. A pessoa está achando que minha roupa não tem nada a ver. A pessoa está achando que eu não sei comer. A pessoa está achando que eu ando corcunda. Sei lá, né? Ou seja, ela imagina também o pior. Vamos cumprimentar algumas pessoas enquanto isso. A gente vai dando um tempinho para mais pessoas entrarem. Vamos lá. Entrou Andréa, boa noite. Andréa Joaquim, como é que você está? A Zélia, a Cássia, a Amanda, Débora. A Valéria está dizendo assim, eu tenho de ser sempre a última para que não tenha mais ninguém, tá vendo? A Andréa está dizendo assim, sofri muito com essa ansiedade social, mas graças a Deus, e ao chega de ansiedade, eu consegui superar. Que bom, que ótimo. É isso aí. É essa a nossa missão. Zenir, boa noite. A Valéria disse assim, parei de tocar, tem sempre muita gente, eu não vou. A Valéria, ela tocava música, né? Então, você imagina, né, para Valéria, que tocava música e que tinha que estar ali, né, no palco. Então, pode ser, Valéria, e a gente vai falar disso mais para frente, que o que você tinha era medo de palco, né? E aí você vai conseguir diferenciar bem se é ansiedade social ou se é medo de palco, medo de falar em público, medo desse tipo de exposição, tá? Porque tem diferença, assim como tem diferença a timidez. Teve um caso muito interessante que eu atendi, a mãe do adolescente dizia assim, nossa, Sandra, meu filho é tão tímido, mas tão tímido, que acontece o seguinte com ele, chega alguém em casa, ele se tranca no quarto. Ele se tranca no quarto, não sai nem para dizer boa noite. Eu já tentei empurrar ele para a sala para ele dizer boa noite para os convidados, né? Porque afinal de contas, né? É falta de educação, porque todo mundo sabe que a criatura está dentro da minha casa. Mas o menino fica roxo de nervoso, gagueja, não consegue nem falar. Aí eu desisti. Olha se pode ser tímido assim. Não tem amigos, não tem namorada. Ele é uma pessoa, assim, de muita timidez. Eu entendo ele, porque eu também era uma pessoa tímida. Hoje eu não sou mais, mas eu fui muito tímida. Eu te pergunto, será que esse filho dessa pessoa realmente sofre de timidez? Será que ele é muito tímido
Ou, gente, será que ele sofre de um transtorno de ansiedade chamado ansiedade social ou fobia social, né? E eu já vou te responder. Esse garoto, infelizmente, não é tímido. Esse garoto sofre de ansiedade social. E quem sofre de ansiedade social, não adianta a mãe, ou o professor, ou o patrão colocá-lo numa situação de disparo de ansiedade para ver se a pessoa consegue superar. Não, é trauma. Ela vai realmente ficar paralisada. Ela tem todos os sintomas de ataque de pânico. Me ajude você aí que está me ouvindo. Quais são os sintomas de um ataque de pânico? Não é aquele medo excessivo que faz assim, aparece na vida da gente, parece que cai, né? Uma outra pessoa dentro de nós, o coração parece que vai sair, né? Do nosso corpo. Parece que todo mundo que está do nosso lado está ouvindo tão alto que o coração bate, tão acelerado que ele é. A respiração fica, né? Uma pessoa, por exemplo, que está falando e tem medo, não uma fobia, mas ele tem medo de se expor, você percebe no ritmo da voz, fica a voz assim, meio que nervosa, entrecortada. Por quê? Porque a respiração está muito rápida e superficial. Isso atrapalha a pessoa quando ela está falando, né? Fora isso, a pessoa tende a gaguejar, se precisa realmente se comunicar. O rosto, como é que fica? Como a minha paciente disse, fica roxo. Fica tão vermelho que a pessoa fica roxa. E é incrível, né? Porque se a gente sofre de ansiedade social, a hora que a gente percebe que tá um pimentão, um camarão, ou, né, roxo de tão vermelho que tá, aí a gente fica pior ainda, não é? Dá vontade de abrir um buraco, a gente cavar, fazer igual avestruz que enfia a cabeça na terra e fingir que o mundo não existe mais. De tanta vergonha que a gente fica, porque a gente tá mostrando na cara que tá nervoso, que tá passando mal. Fora isso, o que mais? Como que a gente fica? Tremendo. Tem gente que segura a mão, fica fazendo assim. Pra quê? Pra não notar, porque é tremedeira mesmo, né? É muita adrenalina no corpo. Você tá numa situação que o teu cérebro tá entendendo, porque a tua imaginação tá processando dessa forma, que você tá sob perigo, que é grave a situação. Você precisa tomar providência, sai dali, corre dali, né? Você não tá dando conta. Então, não adianta, pelo amor de Deus, se você tem uma criança que sofre de ansiedade social, se você tem um adolescente, ou mesmo se você tem um adulto, ou é o adulto que sofre de ansiedade social, se obrigar a estar numa situação de exposição. Não se tem ferramentas para fazer isso. Então, a gente não pode fazer isso. A gente precisa, sim, criar estratégias para a pessoa começar a lidar com aquelas situações. Mas ela precisa primeiro criar as estratégias. Não é simplesmente jogar no fogo sem equipamento. A pessoa se queima. E se queima mesmo. E ela vai se retraumatizando. Cada vez vai ficando mais forte essa ansiedade social. Tá? Então, a gente precisa... É muito importante isso que eu estou dizendo para vocês. Por quê? Porque tem pessoas que acham que ansiedade é frescura. E uma pessoa que sofre de ansiedade social, quer estar diante de outra pessoa, inclusive desconhecida, parece que é mais frescura ainda, né? Parece que, imagina, a pessoa nem tá te olhando, o que você tá invocada, né? Não tem nada, viu? Né? As pessoas não se conformam, mas é um quadro patológico, é um transtorno mental. E isso tem uma causa, isso tem um porquê dessa forma. Embora até às vezes a pessoa que sofre de ansiedade social não tenha claro isso, mas tem uma raiz muito clara ali. E essa raiz que precisa ser trabalhada para a pessoa superar isso e se livrar definitivamente disso, tá? Vamos ver que tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Elan Veiga entrou, boa noite. A André tá dizendo assim, é desesperador. O José Cardoso disse assim, Sandra, dia 28 eu vou ter que tomar a vacina da Covid. Será que pode dar algum problema por causa das crises de ansiedade? Não, se você sofre de fobia social,
né? Que é essa ansiedade social que você falou que sofre. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar, porque você vai estar no meio de algumas pessoas. A maioria delas, muito possivelmente, desconhecidas, né? Então, pode ser que isso acione em você o gatilho que dispare os sintomas da ansiedade. Eu não sei se você tem algum medicamento, algum tipo de ansiolítico, um alprazolam, um Rivotril, é utilizado nesses momentos e você sempre conta, né, José Cardoso, com a nossa respiração dos 5 passos. Então, assim, você já sabe que é dia 29, nós estamos no dia 22, você tem uma semana. Pratique pelo menos 5 vezes por dia a respiração dos 5 passos, porque esse processo de ansiedade, de ter que tomar a vacina, já começou. Não vai ser no dia 29, já está presente, tanto é que você já está preocupado e me perguntou. Então, já aciona o recurso. Qual que é o recurso, Sandra? Respira. Respira enchendo o pulmão inteiro e respira soltando o ar no dobro do tempo que ele entrou. E respira contando o tempo do ar que entra e o tempo do ar que sai. E respiração que a barriga cresce quando você enche o ar, né? Quando você expira, ok? Peraí. Boa noite, Vanderleia. A Valéria disse assim, fui tocar na festa, só tinha amigos, fui embora, não consegui ficar lá. Então, possivelmente já não é um quadro só de medo de palco, né? Boa noite, Gabriela. E aí, gente, vocês estão me acompanhando? Tá tudo certinho até aqui? Então, o que nós vimos? Que a ansiedade social tem uma série de sintomas, que ela pode começar na infância, tem muito caso de adolescente, né? E que na vida adulta traz muitos prejuízos, muitos mesmo. Por quê? Porque nós somos seres essencialmente relacionais. Nós aprendemos nas relações, nós crescemos nas relações, nós nos tornamos quem nós somos nas nossas relações. Então, quem sofre de ansiedade social tem exatamente essa natureza de nós mesmos, de estarmos uns com os outros, praticamente podado. E como se comporta uma pessoa que tem ansiedade social? Parte disso a gente está vendo a Valéria nos dizer. Evita situações. Se está diante da situação, não dá conta, vai embora. Dá meia volta e volta para casa. Tem dificuldade de sair de casa. Normalmente é uma pessoa que a gente chama o ermitão, né? Fica dentro da sua concha, fica lá protegidinho. Por quê? Porque estar com o outro é uma situação que vai disparar medo do julgamento do outro e automaticamente vai pensar o pior, imaginando o pior, o teu corpo vai reagir como se você estivesse em perigo e vai disparar adrenalina na sua corrente sanguínea. Respiração rápida, coração acelerado, tensão muscular que dá tremedeira, boca seca, né? E todos esses sintomas que a gente acabou de dizer, ok? A Ilone Castro está dizendo assim, eu tenho medo de ir para algum lugar e ter crise de ansiedade. Legal você ter comentado isso, Ilone. Então, uma coisa é a gente sair de casa e ir para qualquer outra situação e de repente passar mal. Aí eu evito sair de casa porque eu tenho medo de passar mal. Essa situação de ansiedade social é um pouquinho diferente. É quando eu saio de casa e eu estou me encontrando com outras pessoas que vem a crise. Não é o fato de sair de casa, mas é o fato de me deparar com outras pessoas que eu imagino que estão me julgando mal, me olhando, me observando e, de certa forma, rindo por trás de mim. É essa sensação que quem sofre de ansiedade social tem, tá? A pessoa, ela pode ter as duas coisas, ela pode ter ansiedade social, né? Que é isso, estar com os outros dispara os ataques de pânico, e muitas vezes esses ataques de pânicos disparados, de repente num banco que ela precisa ir, de repente no supermercado, faz com que esses lugares a pessoa comece a evitar.
e diga assim: não, não posso ir para lá porque eu vou para lá e passo mal. Então as coisas se sobrepõem. Aí a pessoa vai ficando extremamente limitada, né? Tem que ficar presa dentro da própria casa, porque botou o pezinho para fora, passa mal, né? Passa mal. A gente tem como controlar isso? Tem. Lembra sempre que um dos nossos papéis, né? Eu digo nossos, meu e da Inês, é te ajudar a conhecer a ansiedade. Então, você está conhecendo como é a ansiedade social. E controlar essa ansiedade. O que significa? Eu consegui controlar os sintomas. Eu não consegui passar tão mal. Qual que é a técnica mais importante, de mais efetividade e mais prática? Respiração. Mas não é a respiração assim. Isso te faz aumentar a ansiedade. É o outro tipo de respiração. É a respiração que a gente fala que é a respiração dos 5 passos. Eu inspiro, solto o ar lentamente, repetidas vezes, e respiro por aqui, tá? O José Cardoso está dizendo isso, ó. Parei de ir até ir na igreja que eu frequentava por ter muita gente, né? Então, também tem uma outra situação da ansiedade que chama agorafobia. E nesse momento é essa sensação, lugar aberto, muita gente, dispara a crise também, né? E o José Cardoso está dizendo, já passo mal. Vamos tomar nossa aguinha, nosso chazinho, né? Especialmente eu que tô falando bastante, não tô ansiosa, mas a boca também seca. Então, ansiedade social, como todos os transtornos ansiosos, são controláveis, né? Através de medicação e através de técnicas. A técnica que a gente mais ensina é a da respiração, ok? E é tratável sim. E para entender como é que a gente trata a ansiedade social, vamos entender o que causa a ansiedade social. Em termos de emoção, eu te pergunto, que emoção que causa ansiedade em você? Ansiedade no geral, tá? Não precisa nem ser um transtorno de ansiedade e nem ser exatamente uma ansiedade social. Mas o que emoção que causa ansiedade em você? O que você sente que dá ansiedade? Medo. Medo é a emoção chave da ansiedade. E quem sofre de ansiedade social tem medo do quê? Às vezes a gente pensa assim, tem medo do outro. Não, não é bem do outro, não é exatamente um medo da pessoa, de outra pessoa. É medo do que a outra pessoa vai fazer de julgamento. Então é medo de crítica, é medo de se expor, é medo de causar alguma vergonha. Então, dentro desse processo de ansiedade social, a causa é medo. Medo especificamente de se sentir exposto ao julgamento da outra pessoa perante mim. E é aquilo que a gente falou. Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela não vai pensar positivo, ela está pensando negativo. Se eu tenho medo de me expor porque eu vou ser julgada, imagine que tipo de julgamentos a pessoa faz de imagem na cabeça dela. A gente sabe que são imagens catastróficas, imagens do pior. Então, aquilo que a pessoa, de fato, às vezes não gosta no corpo dela, ela vai pensar que o outro é exatamente o meu nariz que o outro está observando. Ó, você quer ver? Ele está observando que eu não consigo falar essa palavra certa. Ele está observando se eu gaguejo, se eu tô vermelha, né? Então, dentro da minha cabeça, eu tô pensando no que o outro está pensando de mim. E pior, eu tenho certeza do que o outro está pensando. Não é que eu acho que o outro está me julgando e eu ligo, desculpa, eu vou falar um palavrão, tá? Ligo, foda-se. Você tá pensando mal de mim? Foda-se. O problema é teu. A pessoa não liga o foda-se, porque aquilo que ela imagina que o outro tá pensando é realidade para ela. Não é ligo, foda-se, não, o outro tá pensando mal de mim, olha como, né? Eu me sinto ofendida, eu me sinto atacada, eu me sinto exposta, vulnerável na mão do outro.
E esta vulnerabilidade, ela tem uma história. Por isso que a gente vê crianças sofrendo de ansiedade social, adolescentes sofrendo de ansiedade social. Peraí, Sandra, você está dizendo então que a ansiedade social tem uma história por trás? Tem. Assim como as ansiedades. Se você já nos acompanha há um tempo, você já sabe que a gente trata a raiz da ansiedade. E a raiz da ansiedade não são esses sintomas horríveis que a gente sente. É o que está por trás dos sintomas. Ah, já sei, os pensamentos negativos? Quase isso. É o que está por trás dos pensamentos negativos. Ah, já sei, é a imagem do pior? Não, é o que está por trás da imagem do pior. Nossa, Sandra, parou, o que que é? É uma ideia, é um conjunto de ideias que se chamam crenças. É uma programação que você faz. E essa programação, ela é fruto de situações de trauma, de situações de humilhação, de situações que aconteceu e você sofreu um vexame, sofreu uma vergonha. Eu passei por isso. Vou explicar para vocês com a minha história, que talvez fique até mais fácil. Eu tinha 10 anos, na época, porque eu não sou jovenzinha, eu estava na 4ª série, hoje a gente não fala mais 4ª série, hoje seria o 5º ano, e eu tenho essa risada que vocês bem sabem, alta, estridente, escandalosa, chame o que você quiser. E a professora, uma professora alemã, da qual eu gostava muito, ou seja, eu tinha um afeto para com aquela professora. Eu só estava naquele colégio há 1 ano, eu entrei na 3ª série e estava na 4ª série. Eu era uma criança tímida, uma criança fechada, uma criança envergonhada e aconteceu, eu não lembro o que, mas eu dei aquela minha risada de sempre. E ela disse assim, nossa, no meio da sala de aula, que a gente tinha 35 alunos. Nossa, você parece uma hiena quando você ri. Você não deveria rir, porque você parece uma hiena. Bom, o que que aconteceu? É uma situação clara que hoje a gente chamaria do quê? De bullying, certo? Né? E a gente às vezes faz bullying com os próprios filhos, com os sobrinhos, com os primos, com os colegas, não é? Adolescente faz muito isso. E esse bullying, essa situação traumática, esse vexame que eu sofri, essa humilhação na frente de todo mundo, que todo mundo começou a rir do que ela disse, porque ela realmente me envergonhou profundamente. O que eu tinha vontade de fazer naquele momento? Eu fiquei vermelha que nem um pimentão, comecei a tremer, meu olho encheu de lágrima, porque eu me senti profundamente ofendida. Eu fui pega de surpresa, desprevenida, então a sensação é de traição. É como se você tivesse sido atacado pelas costas, foi isso que eu senti, e tive que engolir o choro, porque já basta estar envergonhada pelo que ela disse, imagina eu ainda chorar, né? Uma outra pessoa que eu atendi com ansiedade social, aconteceu o quê? Ele tinha 8 anos de idade e ele estava com vontade de fazer xixi, e era uma professora crica que ele tinha. Aqui de um colégio famoso em Indaiatuba, muito crica. E ela não deixou esse garoto sair para fazer o xixi dele. O que aconteceu, minha gente? Vocês já devem imaginar, não é? Ele acabou fazendo xixi lá na carteira dele. Agora você pensa um garoto todo mijado com uma poça d'água debaixo da cadeira dele. Você quer situação mais chata do que essa? E talvez, enquanto eu estou falando desta pessoa, enquanto eu estou falando de mim, talvez você se recorde de fatos teus também. Fatos que te marcaram, que trazem dor e que trazem sequelas. Porque que ideia que eu construí na minha cabeça? Eu não posso mais dar risada. Eu não tenho mais como dar risada, porque quando eu rio, as pessoas acham que isso é horrível. O que esse menino acabou criando nele? Eu não posso estar na escola, né? Agora todo mundo ri de mim. Agora eu sou eles escancalham comigo. Então essa ideia acaba formando uma série de crenças.
Ah, mas você dá risada hoje, Sandra? Sim, eu tive que trabalhar essa situação toda. Porque até os meus 25 eu estava com 10, por 15 anos eu não dava risada. Então eu já tenho uma cara séria. Vocês imaginam quando eu não sorria? Todo mundo achava o quê? Aí eu criei outros problemas. Porque aí eu era metida, porque aí eu era fresca, porque aí eu era muito séria, porque eu não queria me relacionar com ninguém, porque eu era tímida, né? O que que uma pessoa tímida faz? Ela fica observando. Ela não tem uma. Eu não tinha uma ansiedade social. Não foi suficiente a série de outros fatos para que eu adquirisse um transtorno ansioso. Mas eu piorou minha timidez. Porque agora eu não sabia exatamente como me comportar. É como se eu não tivesse competência suficiente, habilidades suficientes para estar me relacionando bem com o outro. E aí a pessoa olha para todo mundo e acha que só ela é problemática, né? Ela que é o ET, ela que tá errada, né? É o que a gente chama de síndrome do patinho feio. Eu não me encaixo. Eu não tinha um lugar mais naquela sala. E muito menos no coração da professora que eu gostava tanto. Então, depois de 15 anos, eu consegui superar. Um trabalho terapêutico que trabalha exatamente o que eu e a Inês fazemos: traumas, né? A gente dissolve isso. Então, como é que você pode, se você tem um tipo de trauma mais ou menos como esse que eu tô falando, como é que você resolve? Você resolve com um tratamento que realmente é um tratamento que muda a ideia, muda a crença, muda esse funcionamento mental que foi marcado por uma situação muito difícil que você passou. Como a gente diz, de alto impacto emocional. Alto impacto emocional pode trazer crenças positivas, se for um alto impacto emocional positivo, de alegria, de felicidade, de superação, ou um alto impacto emocional negativo, que daí das crenças limitantes, crenças negativas e dispara medo, porque toda situação que eu me vejo é uma situação disparadora de medo. Então eu nem gostava que me contassem piada, porque eu tinha até medo, né? Primeiro porque eu era loira burra, não entendia a piada, porque eu tinha que ficar séria. Aí, se eu dava risada, era um problema, porque era uma risada muito escandalosa. Todo mundo olhava e dizia, nossa! Complicado, né? Então, o que eu tinha que fazer? Me isolar no meu quarto? E isso porque eu não tinha ainda ansiedade social e já tinha esse nível de sofrimento e esse nível de comprometimento das minhas relações. Tanto é que eu fui a última dos meus grupos de amiga a namorar, a sair, a conseguir me relacionar, porque literalmente o que vocês estão vendo aqui não é fruto, senão, de muito trabalho terapêutico. Para estar aqui ao vivo falando para vocês, às vezes engasgando, trocando palavra, dando problema na internet, né? Não conseguindo sair a voz no YouTube, ou seja, acontecendo um monte de coisas e eu literalmente numa vitrine para vocês, para ser julgada, para ser exposta, e eu nem consigo vê-los. Então, eu nem tenho ideia da carinha de vocês enquanto eu tô falando. Vocês podem falar assim, nossa, nada a ver o que essa louca tá falando. Você vai falar assim, putz, uau, Sandra, aconteceu comigo. Meu Deus, é mesmo, então tem jeito, que bom, ai, graças a Deus. Então tem um caminho. Sim, gente, tem um caminho, né? Tem uma possibilidade, sim. A jornada fica muito mais fácil quando a gente tem as estratégias para a gente, né, trilhar essa jornada. Quando a gente tem o nosso caminho, mas a gente está dentro de um sapato confortável, tudo bem que o caminho seja longo, né? Não importa. Agora você já tem um caminho longo. Você imagina com salto e ainda seu pé cheio de bolha. Aí fica difícil, né? E muitas pessoas ainda estão exatamente dessa maneira, com salto, com o pé cheio de bolha, tentando traçar um caminho bastante longo. A boa nova que eu e a Inês queremos e trazemos todas as terças-feiras, às 9h09, é que tudo isso não precisa ser assim, dessa forma. Existem sim tratamentos que vão até a raiz da sua ansiedade e que você se livra sim dela, definitivamente. É claro que a gente continua cuidando de nós depois que a gente fez um tratamento e se livrou da ansiedade. Por quê? Porque a vida segue, minha gente. E vem traumas aí, e vem situações de alto impacto emocional, ou
o que a gente está vivendo em termos de pandemia não é uma situação de alto impacto emocional. Põe alto impacto emocional aí, né? Todo dia notícia negativa, todo dia a gente sabe que alguém próximo ou conhecido faleceu. Então, nós estamos numa situação que os traumas estão vindo a rodo e a gente nem está percebendo. Então, mesmo que você já tenha tratado sua ansiedade, que você já esteja bem, saiba que a vida, nos desafios dela, que fazem parte desse momento de estarmos vivendo, eles são fatores potencialmente traumáticos e podem sim desenvolver algum tipo de transtorno. Então, a gente cuida e a gente segue se mantendo bem. Nós somos igual uma plantinha. Não adianta podar uma vez e esquecer. Não, a gente tem que continuar se podando, continuar se cuidando. Ou seja, eu tô falando o quê? Que a nossa autoconfiança, que o nosso amor próprio, ele precisa sempre estar sendo regado. Independente se você é psicóloga como eu, independente se você é terapeuta como Inês, você é gente. Gente sente, né? Gente se contamina com o ambiente externo. Gente se relaciona. A gente troca. E nessa troca, às vezes a gente é traumatizado por uma coisa que a gente viu. Nem tá acontecendo com a gente, mas a gente tá vendo, tá? Vamos lá, que eu me empolguei, falei bastante. O José Cardoso está dizendo assim: às vezes meus amigos vêm na minha casa para conversar comigo, já dispara a crise, não tenho paciência. Quando ela começa a ficar falando muito, eu não tenho paciência. E aí a gente acaba sendo, às vezes, até grosseiro com os outros, que alguns pode ser até que entendam, mas outros não, né? Outros não entendem e acabam nos julgando de fato mal. Então, a gente já entendeu as causas, já entendemos a diferença de uma timidez para uma ansiedade social, já entendemos os sintomas. Agora a gente vai falar, para a gente fechar já a live, que a gente já está entrando nos minutos finais, qual a diferença do medo de falar em público, né, que eu estava comentando com a Valéria anteriormente, e a questão da ansiedade social, tá? A ansiedade social, que é uma fobia social, né, antes era mais, agora passou a ser chamada mais de ansiedade social, antes era conhecida só como fobia social. E o medo de falar em público, ou a fobia de falar em público, elas são semelhantes. Só que o medo de falar em público é bem específico. É na situação que estou eu diante de algumas pessoas. É palco. É eu realmente apresentando algo para vocês. Uma música, uma ideia, uma live, um trabalho, uma defesa de uma ideia, não importa. Eu diante de algumas pessoas. Esse é o medo de falar em público. Já a ansiedade social é aquilo que eu estava dizendo para vocês, é genérico. Não existe necessariamente uma situação que realmente eu estou apresentando algo para alguém. Uma situação que realmente eu estou me expondo para um grupo de pessoas. Não, eu já me sinto exposta na ansiedade social, mesmo se eu estou caminhando de um lugar para outro com pessoas que eu nem sei, que estão ali, que são pessoas desconhecidas. Eu já me sinto automaticamente como se eu estivesse dentro de um palco, né? Que é o caso do medo de falar em público, tá? O medo de falar em público, inclusive, ele tem um termo técnico que se chama glossofobia. É uma fobia de glossário. Assim a gente decora as palavras estranhas, né? Então, ele é bem mais restrito a uma situação social. É uma situação social específica, o medo de falar em público. Já a ansiedade social, ela cabe em qualquer lugar, né? Então, em termos de exposição, quem sofre de ansiedade social se sente muito mais exposto, com muito mais frequência e muito mais situações do que quem tem medo de falar em público. Mas não é por isso que o medo de falar em público não é um tema importante, porque a gente sabe que o medo de falar em público e o medo de morrer são dois principais medos de nós. Então tem muita gente sofrendo disso. Aliás, o medo de morrer, inclusive, é tão importante que eu e a Inês fizemos um e-book
que você pode baixar gratuitamente, tá aqui no link, na bio do nosso Instagram, o link, que se chama Chega do Medo de Morrer. Por quê? Porque é o pior medo de nós, seres humanos. Em segundo lugar, o que tem? Adivinha? Medo de falar em público. Acredite você ou não. Então, se você sofre deste medo, o que eu posso te dizer, que eu não sei se ajuda, né? É que tem muita gente sofrendo da mesma coisa. E também, você vai perguntar, Sandra, mas será que a causa do medo de falar em público também pode ser dessa mesma natureza que você explicou pra gente, da causa da ansiedade social? Sim, isso mesmo, muito bem. Existem situações ali que fazem parte do seu passado, e se aconteceu antes dos seus 6 anos, você nem se lembra, que moldam o jeito das suas ideias, das suas crenças, das suas programações mentais, e isso molda como vai ser seu pensamento. E aí, como vai ser o sentimento e como você vai se comportar, que são os sintomas ansiosos. É assim que a cadeia toda ela é formada. Por isso que quando a gente só controla a ansiedade, seja com remédio, seja com a respiração que a gente ensina, a gente não está chegando lá na raiz. Para chegar na raiz, é preciso um outro tipo de metodologia, porque está lá embaixo, em outra parte da nossa mente, está protegidinho ali. Por quê? Porque a gente não quer passar por aquilo de novo, vamos combinar. Já basta uma vez, né? É a história do gato escaldado tem medo de água fria. Então, eu já fui escaldado. Qualquer água, para mim, é sinônimo de perigo. E aí, eu reajo como se realmente eu estivesse no perigo. Embora só seja uma relação social. Embora eu só esteja no meio de pessoas que eu nem sequer conheço. Embora eu esteja no meio de pessoas que eu conheço mais ou menos e que eu sei que não vão me fazer mal nenhum. Mas a minha cabeça está travada naquela ideia de que sim, aquilo não é bom para mim. Tá? Então, com isso fechamos. Como é que vocês estão? Eu quero que agora nos minutinhos finais, vocês coloquem aqui no chat o que ficha que caiu, que download que vocês fizeram, o que vocês ouviram que impactou vocês, que foi bom, que ajudou, tá? Por quê? Porque assim vocês nos ajudam, né? Tanto a mim como a Inês, a saber o que de fato é conhecimento para vocês. Às vezes a gente acha que a gente traz uma novidade e as pessoas olham e dizem assim, não faz diferença. E às vezes a gente traz algo que pode ser que na nossa visão não seja tão importante, que todo mundo diz assim, putz, uau, que legal. Então é importante por quê? Porque vocês vão nos dando noção do que realmente é útil para vocês receberem, tá? Então vamos lá. José Cardoso disse que incomoda muito. Boa noite, Grace, que entrou. Márcia Baldino, Ilone Castro. A Ilone está dizendo excelente, me ajudando muito. Que bom, Ilone, obrigada pelo feedback. HC está dizendo boa noite. Ih, não está subindo? Não consigo ver o que você escreveu. Boa noite, me chamo Cláudia. Boa noite, Cláudia. A Fabi Fernandes, a Ana Oliveira, a Pati. A Ilone está dizendo assim, que posso redefinir meu pensamento. Sim, Ilone, pode sim. Exatamente. A Ana está dizendo assim, boa noite. E a Inês, gratidão, Sandra. Enquanto vocês vão escrevendo aí o que vocês ouviram que foi útil, eu vou contar para vocês que na semana que vem nós temos live. Sim, sempre nas 9h09 no nosso canal de Instagram e no nosso YouTube. Às vezes, como no caso de hoje, não conseguimos no YouTube, mas a gente tá lá. Depois vai entrar para lá, tá? Boa noite, Tatiane Moura. Então, a semana que vem, o tema é o seguinte, tá? Que uma coisa que nos pergunta também e que é bem interessante a gente conversar. Crise de choro
é ansiedade? Você, quando tem ansiedade, chora? Né? Será que isso é ansiedade? Será que todo choro é ansiedade? Ou será que toda pessoa que sofre de ansiedade acaba chorando? Né? Então, é isso que a gente vai falar. Dia 29 de junho de 2021, às 9h09, aqui no nosso Chega de Medo e Ansiedade. Vou dizendo então boa noite para vocês, deixando vocês com o nosso lema, o nosso querido lema tão útil para a gente direcionar nosso pensamento e de reduzir, né, a forma que a gente pensa de negativo, de catastrófica, que é o foca no que funciona. Então, foca no que funciona. A Ana está dizendo que semana que vem estará aqui desde o início. A Tatiane está dizendo boa noite. A Tatiane dizendo chore muito. O José Cardoso dizendo que às vezes fica assim. E a Cláudia está dizendo que é um tema excelente. Que bom! Espero vocês aqui neste canal, aqui no nosso Instagram, do Chega de Medo e Ansiedade. Curte a nossa página, vai lá no nosso site. A gente fez um texto que saiu ontem, tá? Que tá aqui no Instagram, tá no nosso site, tá? Ontem não, foi ontem, foi segunda-feira. Tá no nosso Facebook, que são os 3 sinais da crise de ansiedade. Você sabe quais são os 3 sinais? Vai lá, compartilha para as pessoas saberem. Você sabe sempre que você nos ajuda muito a realmente distribuir esse conteúdo para mais pessoas. A gente sabe que são milhões de brasileiros sofrendo. E a gente sabe também que as redes sociais, elas tendem a não distribuir o conteúdo, né? E você nos ajuda assim, oferecendo o bem através de nós para outra pessoa que você quer bem, tá? Então, um beijo grande para vocês. A Zélia está dizendo boa noite, obrigado por me ensinar, beijinhos também. Um grande abraço para você, um abraço virtual, já que não dá para ser presencial. Então a gente fica no virtual mesmo e a gente se esbalda do virtual. Então, um grande abraço para você, que você se sinta aí acolhido, acolhida na sua dor e saiba que sim, tem como, tem jeito, tem um caminho. E se esse caminho te parece adequado trilhar com a gente, vai lá no nosso site e descubra mais o nosso tratamento, tá? Beijo, foca no que funciona e ótima semana para você.